Oi, gente, mais um episódio de Mulher em Voz Alta e hoje vamos falar sobre racismo. Nossa, um tema bem polêmico, né? Porque aqui a gente não dá voz, amplificamos o grito. E hoje vamos começar. Nós temos o prazer hoje de receber enorme. uma pessoa incrível que a gente está esperando ansiosamente por essa participação, que é a doutora Elizabeth. Seja bem-vindo, tá? Fique à vontade, é um prazer estarmos recebendo você hoje. Eu agradeço o convite. Nada nessa vida é por acaso, então espero que a gente, através da voz, né, que não se cala, a gente possa aqui transmitir às pessoas que sofrem racismo o tempo todo os cuidados com a saúde mental, física e espiritual. Que somos um combo, então acredito que a gente tem que estar alinhado com a nossa saúde física, mental e espiritual para que a gente possa avançar numa sociedade tão racista e que, adoece o nosso povo todo dia, a todo momento. Antes de começarmos, doutora, vou pedir para a senhora se apresentar para o nosso público. Falar aqui. Senhora não, você. É muito jovem, é muito né? jovem, maravilhosa. Senhora, Não, senhora uma hora dessa. Dá, né? Historicamente uma misericórdia. Se apresenta para o pessoal saber quem Fala é você. pra gente quem é a doutora Elizabeth, não só a doutora, a mãe, a mulher. Conta pra gente sobre você. Bom, eu sou Elizabeth, mãe da Catarina, sou psicóloga clínica, já estou aí na profissão atuando há 20 tralala anos, então o meu público eu atendo o ser humano, que eu estudei para atender o ser humano, então, mas meu público, a maioria são pessoas negras. Eu atendo aqui no Brasil, atendo em outros países, e esse é o meu trabalho. Para além, eu trabalho também no na Funafro, que é uma fundação de afroempreendedorismo aqui de São Paulo. Maravilhoso. Eu sou do setor da juventude, Que legal. sou psicóloga no Lei das Marias, que é um projeto que existe, em Salvador. Esse projeto é de defesa pessoal para mulheres, em geral, que sofrem violência doméstica. Legal. E a gente Que faz toda uma necessário, né? orientação para todas, né? É um projeto maravilhoso. Depois eu vou falar um pouquinho Por dele, Isso, favor. deixa seu arroba para as também. pessoas curtirem, né? Eu faço um trabalho também de orientação vocacional para jovens negros periféricos em situação de vulnerabilidade. Ano passado esse projeto foi para o Maranhão, atendemos 60 pessoas, através do Instituto Salus Vitas, Salus Vita, que é de Salvador também, um instituto maravilhoso que cuida da saúde física, mental das pessoas, da população e que vem crescendo aí. Então a gente tem que dar visibilidade para esses lugares. Com certeza. E eu também tenho a agradecer esses institutos, né, pela Sim. oportunidade, pela confiança no meu trabalho. Falei que ela era maravilhosa, gente. Isso é Só só o por isso. começo da conversa. Que currículo, né? Não precisa falar mais nada. Essa é a verdade. Depois eu quero falar um pouquinho mais do projeto de orientação Pode falar. vocacional, Com certeza. né? Porque é muito importante também, porque a gente sabe que o racismo existe e a gente tem que procurar formas de combatê-lo. Apontar todo o tempo que ele existe, sabemos. O racismo entra dentro da nossa casa sem a gente querer. Para adoecer, que é um sistema que tem para fazer com que o negro é menor, que o negro não pode, então Que a gente nada, a gente pode. vamos que vamos. E, doutora Beth, assim, eu acho essa conversa muito importante, não só para pessoas negras que estão nos assistindo, como as brancas também. Porque o que acontece muito é que tudo para eles, para os brancos, tudo que se relaciona a nós é mimimi, né? E teve uma outra conversa que nós tivemos aqui, que nós falamos da importância também, né? Não só de pessoas que não sejam racistas, e sim pessoas antirracistas, que estejam do nosso lado, que entenda, que queira entender o que nós passamos.
né? Porque pra gente estar ensinando todos os dias uma pessoa é muito difícil. Tá cansativo. Muito cansativo. Então, aqui vai abranger todo mundo, e assim, é a hora de todo mundo aprender. Já passou, né? Já passou demais, né? Gente, existem pessoas que têm vontade, tem E as pessoas que que não. não têm vontade, né? Quando eu falo sobre falar sobre antirracismo, né, ser antirracista, são muitas camadas que a gente tem que olhar de frente, encarar. E como eu digo, existem pessoas que são do bem, tem outras que não. E isso independe de raça. Sim. E tem pessoas que estão a fim de estar junto, né? Tem pessoas que não têm que olhar a gente pelo tom da nossa pele, mas Uhum. pela nossa essência, por quem a gente é. Porque é muita coisa, o racismo ele abrange tantas coisas, parece que é uma briga que a gente está o tempo todo tentando mostrar quem a gente é, porque é, e no grito a gente não ganha nada, Acaba só né? adoecendo. E tem uma coisa que eu sempre falo, principalmente nas sessões, porque eu também sou psicóloga clínica, nem sei se eu falei, mas eu vou repetir. Falou. Mas pode repetir. Minha cabeça, eu penso o tempo todo, né? Eu penso muito, penso várias questões. Então, eu falo da saúde mental da mulher negra, eu falo da saúde mental do homem negro. Eu atendo pessoas que têm 70 anos hoje, que vêm para terapia, pessoas negras, olha que maravilha, Olha que. né? E a terapia, ela E são, desculpa te cortar, pessoas mais velhas, elas são mais resistentes à é mais terapia, né? resistente, mas estão vindo. Mas estão aprendendo. E tendo bons resultados, porque são pessoas que foram silenciadas uma vida inteira E e não sabiam, né? Não tinham a informação. Até sentiam, sa mas não tinham a informação, né? sabiam. Eu penso que, assim, eu sempre agradeço aos meus antepassados e à ancestralidade Exatamente. pelo chão que hoje eu posso pisar, e eu tenho que honrar esse chão, Sim, porque eles muito. lutaram, sofreram muito, foram muito silenciados para que eu pudesse estar aqui. Eu vou Quantas contar coisas meus pais abriram sua mão para eu poder avó. estar aqui, né? O quanto apagam a nossa história, quanto foi apagada. Hoje a gente está pensando em falar e ouvir um pouquinho da história que a gente mal lembra a história dos nossos avós, porque não falavam, não Exatamente. contavam histórias. Para mim foi um pouco diferente, no meu caso. A minha avó, ela abriu portas para a família inteira. A minha avó é de 1926, ela faleceu faz 5 anos, mas a minha avó, ela foi uma mulher estudada. Minha avó fez PUC, minha avó era uma diretora, ela foi pedagoga, e ela abriu essas portas. Para quantos, na época dela, quantos negros, ela nasceu em 1926, quantas mulheres negras eram estudadas? Quase nenhuma, que elas tinham que casar e cuidar das filhas. E a minha avó, eu acredito que eu tenho muito orgulho de ser neta dela, porque ela trouxe. Aí a minha mãe pôde estudar através do estudo da minha avó, nós pudemos estudar através das portas abertas que minha avó abriu. Então ela não abriu só para mim, ela abriu para a família inteira e para todas as jovens negras. Minha avó fez faculdade, que a gente estava comentando no carro, ela fez com 45 anos, minha avó entrou na PUC para fazer a faculdade dela. Sim, é importante. É muito importante. E ela era a única negra da escola, né? Então ela tinha um viés meio, vamos dizer assim, com racismo, que ela achava que não era coisa da nossa cabeça, mas porque ela foi muito velada, né? Então ela não tinha essa informação, né? Ela sabia que estava sofrendo racismo, só que na época não se falava muito. Que eu nem podia E falar, nem né? podia falar, né, Beth? Quem tinha voz. Então, de repente, pessoas chegavam nesse espaço e tentavam até se igualar para não serem E ela diferenciadas, tinha aquilo né? que a gente estava conversando, ela tinha que ser a melhor da sala, ela tinha que ser a melhor aluna, ela tinha que ser sempre a melhor. É porque isso a gente ouve sempre, né? Você tem que ser 2 vezes melhor, você tem Exatamente. que estar bem arrumado, você tem que estar alinhado com o cabelo todo em forma. Sempre. Isso a gente ouve muito. E terminando, falando mais um Isso. pouquinho sobre as minhas qualificações, Isso. será? Não sei. É para falar, a gente Minhas adora. minhas qualidades, né. Bom,
Eu sou escritora também, então eu escrevo. Então eu estou no livro A Mulher Negra e Suas Transições. Esse livro foi lançado em 2019, no ano da pandemia. Não, da 2019 no Rio, 2020 em março, março de 2020 aqui em São Paulo, e em seguida entramos no processo, no surto pandêmico aí que teve. E na pandemia, ao contrário do que, nem sei se é essa palavra ao contrário, mas na pandemia, vamos lá, como estava todo mundo, aquele fogo cruzado, eu já atendi algumas pessoas em Nova York, e de lá elas me chamaram que elas estavam montando uma cartilha, e elas queriam saber se elas poderiam referenciar meu nome nessa cartilha de apoio psicológico. E antes disso eu pensei, bom, eu não sei se eu vou viver, se eu vou morrer, é óbvio, né? Que todo mundo pensou a mesma coisa. A gente não tá aqui por acaso. Já que se acontecer alguma coisa, deixei o meu legado. Eu pensei, eu vou começar a ouvir meu povo. Vou começar, porque ainda existe muito preconceito em relação à terapia, aos cuidados com a psiquiatria, muito preconceito com a saúde mental, porque é um sistema já para detonar com a nossa vida. Ou seja, a gente vai adoecendo, vai ficando doidinha aqui, doidinha ali. Não, doidinha não. Fica tranquilo. Bom, doutora, a gente vai ficando adoecido mentalmente, que é um sistema, é um propósito da sociedade, que a gente sirva. Quando a gente não presta para mais nada, tá adoecido, colocam a gente de escanteio. E eu falei, bom, vamos lá. Fiquei pensando uma noite inteira o que eu vou fazer. Eu falei a escuta solidária. 30 minutos de escuta. Eu nunca escutei tantas pessoas negras, eu nunca escutei tantas histórias, e isso foi pelo mundo inteiro. Eu viajei, nunca viajei tanto sentada sem sair do lugar. E, assim, eu agradeço também, né? Eu acho que essa foi uma oportunidade para eu ser quem eu sou hoje. Eu costumo dizer que pode ter uma psicóloga melhor ou pior, mas igual a mim não tem. Porque eu amo o que eu faço e eu tenho resultados. Porque quando a pessoa chega, ela vem, eu faço o acolhimento, a gente entra no processo de desconstrução e depois de reconstrução, porque a pessoa chega adoecida. A gente chega muito adoecida. E são pessoas altamente capacitadas, que somos, e elas chegam nos espaços corporativos, por exemplo, elas são capacitadas, elas estão sendo 2 vezes melhor e elas não têm uma promoção. Mas elas estão adoecidas, com a autoestima baixa, porque elas acreditam que talvez elas não tenham competências para estar no lugar no cargo de gerência, no cargo de direção. E aí a gente faz um trabalho para fortalecer a autoestima, porque todos nós temos uma essência. Pensa que não tem ninguém igual a você no mundo. Olha que maravilha. Não existe outra Beth. Pode existir, por exemplo, mas outra Beth, outra Kelly, outra Rose, outra Ana e outro todo mundo aqui. Não existe. Imagina que maravilha, gente. E aí, óbvio que eu tenho aqui minhas qualidades, meus defeitos, e que a gente vai buscando um equilíbrio para a gente ser quem a gente é. Porque a gente não precisa caber numa caixinha que o tempo todo fica enfiando a gente. E aí, quando você faz isso, você é rebelde. Mas é melhor ser um rebelde feliz, sabendo do potencial que tem, do que ficar adoecendo dentro de uma caixa que não cabe e ter um final da vida de qualquer jeito. Porque o engraçado, né, doutora? Porque se você é branca, você só é uma pessoa que encara a vida de frente, uma pessoa de gênio forte. Agora, se você é negra, você é rebelde, barraqueira, né? Reativa, né? É engraçado, né? Mas, doutora, eu tenho uma outra pergunta para você. Você falou muito pra gente no começo sobre a estima muito baixa do negro.
Mas você acha também que isso veio, porque foi o que nos ensinaram o tempo todo, que o nosso cabelo é feio, que a nossa boca é feia, que o Nosso nosso nariz é nossos feio. traços, né? Então são coisas que têm vindo já de trás. Então, assim, para você desconstruir tudo isso, leva um certo tempo. Sim, verdade. Hoje, eu vou dizer que hoje, e fora que a gente não tinha nenhuma representatividade, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, Hoje mudou muito. Hoje as meninas que estão vindo agora, elas assistem uma televisão, elas vê, né? Uma novela agora das 6 só tem preto. Então você vê beleza. Hoje você sente, você vê beleza ali. Eu assisto, consigo assistir uma novela, vejo uma mulher preta com black, ou ela lisa, ou ela encaracolada. Aí você fala, é linda, né? E hoje as mulheres brancas querendo imitar nossa boca, né? Querendo colocar fazer um corpo igual o da mulher negra que eles falam, né? Mais volumoso. Né? Então, hoje a gente tem essa representatividade, antes não tinha. Eu, por exemplo, na minha época, não tinha boneca preta. E as bonecas que tinham preta eram muito feias. Fazer umas bonecas pretas nada a ver com a gente. Né? Eram umas bonecas com nada a ver, assim, umas coisas... Hoje temos até Barbie preta, né? Hoje a gente tem Barbie, hoje a gente tem Polly, a gente tem tantas opções de boneca, umas bonecas que são realmente bonitas, que você fala, que você vê beleza naquela boneca. Não uma coisa que era na minha época. Hoje eu vejo e falo, gente, que se eu tivesse uma menina, eu ia dar uma bonequinha preta pra minha filha. E hoje a gente tem tudo isso. Então, eu fico muito feliz de ver essa representatividade. Eu acho que hoje a gente tem mais, e isso que a gente tá engatinhando. A gente ainda tá demorando um pouquinho pra chegar onde a gente precisa chegar. A indústria precisa vender, né? Precisa. A gente sabe, pra cuidar do seu cabeleiro aqui. Não é fácil. Todo mundo fala, é muito fácil. Por que você não solta? Hoje eu não soltei, gente, porque eu não lavei o cabelo. Creme, não sei o quê, e as pessoas vão onde vende. As pessoas estão tendo melhor poder aquisitivo, mas ainda a gente tem muito dos nossos nos extremos. Sim. Se somos 56%, teria que estar aqui todo dia, vocês teriam que estar aqui conversando com uma mulher preta contando a história delas. Exatamente. Né? Mas é o quanto que a gente tem que se virar, o quanto a gente faz, a indústria vende. Então, hoje tem boneca preta, tem roupa preto, tem não sei o quê. Maquiagem, cabelo. Porque a indústria vende. Descobriram que a gente tem poder, a gente compra, né? E quanto à beleza, né? Hoje a gente vê, a gente vai tomando forma ao que é belo, que é bonito. Então, nunca foi falado sobre a beleza negra. Hoje tem mulheres ocupando espaço. Hoje, né, a mídia está dando lugar, porque é interessante. Mas, enfim, não é sobre isso. Eu quero falar sobre os aspectos também da saúde mental, porque, como você perguntou, são várias camadas. Você imagina os nossos antepassados atravessando o mar para chegar numa terra desconhecida. Aí a história a gente não sabe, então cada um conta a história como quer. Eu tenho uma história aqui, mas eu não vou contar agora não. Né? Eu tenho uma história aqui formada sobre o sofrimento que essas pessoas, quando você sai de um lugar que você é feliz, que você conversa, porque eu não sei se foi um acordo, se foi tirado, se vieram iludidos. Eu tenho minhas dúvidas, mas quando você chega atravessando o mar e pensa, o que vai acontecer comigo? E te coloca num lugar como se você não fosse humano. Exatamente. Né? E você está atravessando sem entender o que vai acontecer e te colocam no lugar como escravo, já tem aí alguns motivos da gente ter vários transtornos com certeza. Exatamente, já é da própria que vem né? de além mar. E aí quando chegam aqui, queimam os livros com os nossos sobrenomes da nossa história. Não é contada assim na escola. Nem conta esse pedaço, né, gente? Não, eu falo que as histórias do nosso povo, elas sempre foram contadas nas letras de samba. Nas letras de samba. Que ali que eram contadas, hoje tem o rap, tem o samba, rap, tem várias coisas que falam sobre a história. Se você ouvir, parar para ouvir, faz todo sentido. Que vem falando sobre até sentimentos, né? Quando fala de sentimentos, né? Almir Neto é uma referência que a gente gosta, e vários outros, eu não lembro o nome, porque eu sou péssima de nome, então não vou me atrever a citar, né? Mas tem uns antigos também, Candeia, Cartola. Quando você ouve a letra assim, olha. Exatamente. E essas pessoas adoeciam porque elas não eram o quê? Vistas.
não eram olhadas, mas resistiram. E eu acho minha mãe, Aparecida, que Deus a tenha em bom lugar, e sei que tá revolucionária, vendo essas mulheres pretas que você vai estudar, não importa se a gente vai comer arroz e feijão, mas você vai estudar. Abriram mão de viver uma vida para poder investir nos estudos. Então, são as heroínas, mas que vieram, né? Então, é sobre essa história dos antepassados, dessa energia que vem, dessa energia que nos pulsiona, que eu falo, o chão que a gente pisa aqui foi a base de muito choro, de muita luta, de muito sofrimento. Mas para você chegar num lugar, você tem que saber de onde você veio, né? E aí, esse espaço aqui, quando a gente está no espaço, podendo falar, para quem quiser ouvir, dar voz a isto, a gente está honrando Sim, o que eles fizeram. E se a gente tem que honrar e também estar bem, né? E aí, de novo, corpo, mente e alma. Corpo, mente. Aí eu falo, sã, corpo são, né? corpo são as pessoas adoecem do quê? Os problemas da mente, da cabeça, porque não suportam, porque não aguentam, uma hora explode. O corpo fala, né, Beth? O corpo fala. E aí, tem mais um detalhe que eu sempre falo. Pessoa preta não pode usar o Captopril. Captopril, carro, chefe. Hoje eu não sei como tá, do SUS. Você é da saúde. É da área da saúde. Então, estamos usando. Captopril não serve porque ele não tem força para energia do bombamento sanguíneo da pessoa preta. Sério? Não sabia. E Não sabia muitas pessoas eu já tomei Captopril. morrem. Muitas pessoas têm infarto, derrame, porque tomam Captopril. Então, Captopril não pode ser prescrito para uma pessoa preta, porque ele não traz resultados. Não é porque a pessoa não é o que a pessoa morre porque está tomando remédio. Ela morre porque o remédio não faz efeito. Né? E são coisas que a gente precisa passar para as pessoas, porque os nossos, gente, eu quero falar. A minha linguagem é para falar com os meus que não têm acesso a muitas coisas. Eu não vou ficar falando numa linguagem aqui, falando de termos técnicos, científicos, porque não interessa. Eu preciso falar para eles: olha, você vai ao médico, olha, vai cuidar da sua saúde espiritual também. Não, você vai onde você se sentir melhor. Eu sempre falo, a melhor religião que existe no mundo é a que te faz um ser humano melhor. Exatamente. Se essa religião não te fizer um ser humano melhor, ela não presta. Ponto. Então, as pessoas pensam, olha, bom, enfim. As pessoas têm que cuidar, porque a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque é o nosso carro-chefe. E a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso físico, fazer as atividades. Hoje a gente fala muito sobre ansiedade, sobre depressão, que é a doença do século. Sim. E quanto dos nossos cheios de potência tiram a vida porque não aguenta a pressão do sistema. E porque está naquele lugar do não, preciso ser melhor, eu preciso. E aí, quando chega num lugar, tem aquela barreira. Gente, a gente é uma barreira, pelo tom da pele. Se a barreira ela é maior ou menor pelo tom da pele, a gente sabe que é. Mas quando a gente sabe quem a gente é capaz de falar: isto não é para mim. Chega. Ali eu vou embora. Porque quem tem competência vai ter. E eu sempre falo: invista em conhecimento. Conhecimento é aquilo que ninguém tira de você, né? Conhecimento ninguém tira. Então tem que investir. A gente tá falando aqui, eu fico falando um monte de coisa, mas pode falar. Eu também tenho certeza que chegar no lugar. Não, mas tá ótimo. De forma. Né? Então, se esse papo, se esse bate-papo, né, é para que a gente alcance pessoas negras que estão desacreditadas, que a gente sensibilize pessoas que têm algum poder para que elas possam fortalecer a luta. E o que eu estou te falando é sobre as pessoas brancas, que quem tem poder aquisitivo são os brancos. Hoje os negros são a minoria ainda.
Eu sempre Ainda, digo, né? ainda. Ai, gente, é tanta coisa. Vamos Deixa eu perguntar só- aí que eu vou falando. Deixa eu só interromper um pouquinho, doutora. Porque eu falo pra caramba. Eu gosto A gente de gosta assim, a gente gosta assim. É Quando precisar, a gente pede licença e interrompe você. Doutora, assim, é lógico que você não vai falar assim sobre os seus pacientes, mas assim, dá um exemplo pra gente, qual é a diferença de tratar, eu acho que você deu vários exemplos, né, da autoestima do negro, a diferença de tratar um branco e uma pessoa negra. Qual que você acha que é a maior demanda? Qual a diferença nesse processo que você sente sempre? Nossa, você me apertou. Você vai a gente abraçar, gosta assim. né? Porque, gente, uma pessoa branca, ela não vai passar por tantas dores, por tantos recortes como uma pessoa negra. Uma pessoa branca, ela vai estar com a porta aberta o tempo todo. Uma pessoa preta, ela vai ter que bater 200 vezes 200 nessa vezes, porta exatamente. e vão empurrar ela para dentro. Então, não desmerecendo a dor de ninguém, porque somos humanos e cada um tem e a minha sua dor dói de um dor. jeito e a sua dor dói do Pode outro. cair uma bomba que vai afetar cada um de uma forma. A mesmo lugar que você está todo mundo no mesmo lugar. Então, afeta cada um de uma forma. Então, não tem como eu descaracterizar as dores das pessoas, porque somos humanos. Sim. E eu atendo o ser humano, né? Mas as dores maiores, assim, não... De novo, vou tirar a dor, porque não é isso. Cada um é um. Mas a gente sempre depara com esse racismo estrutural. O racismo estrutural, ele tá a todo tempo e a todo lugar. Então, óbvio que a pessoa vai adoecer, Muito. né? Então, quando a Você gente... não tem um suporte, né, doutora? Você adoece, Sim. né? E quantos temos suporte? Muito pouco. Eu sempre fui uma boa aluna de matemática, pasmem, mas estou na humana. Sempre fui uma aluna excelente. Esses meus amigos aqui, meus amigos são tudo de infância, de adolescência, viu, gente? Olha. Eu tenho uma legião de amigos aí. E tem uma que sempre fala, Simone, ela fala: ai, a Bebê, ela sempre foi a melhor aluna de matemática. E numa dessas, na escola, eu ganhei um teste de orientação vocacional, porque tinha boas notas, né? E ali eu já sabia que eu queria ser psicóloga, não sabia, e cuidar de Eu adolescente. ia perguntar pra você, mas já que você tá entrando, então eu vou... Por que a psicologia? Porque eu nasci psicóloga, Ai, que lindo. gente. Porque eu nasci para cuidar da saúde do ser humano, porque eu nasci para cuidar do outro. Eu sempre tive, porque a gente tem nossos dons, né? Sim. As nossas habilidades. E Todo mundo tem, né, Beth? Eu acho que só não sabe. Todo mundo tem, só não é direcionado. E aí eu ganhei um teste de orientação vocacional. E aí lá, bingo, psicóloga. Eu já tinha falado. Nossa, mas aí você vê uma mulher preta, uma jovem preta, mulher jovem preta, que tá ali estudando, porque na minha época na minha época parece que eu sou muito velha, mas tá, no meu tempo as pessoas, não, também tem. Bom, enfim. No meu período escolar, as crianças com 11 anos, as pretas, elas saíam da escola para poder trabalhar, ajudar na família, ou para poder ficar com os irmãos mais novos, para a mãe poder trabalhar. E onde a sua mãe ia trabalhar? Em casa de família. Exatamente. E a minha mãe falou: não, vocês não vão, não. E aí a gente sempre fica naquele lugar assim, tipo, quase que sozinho, porque é meia dúzia de criança preta. Aí eu fui, gente, olha, eu vou contar um pouco de mim agora. Eu fiz o teste da vou fazer. Aí fui trabalhar numa empresa que a minha mãe pediu pro pessoal ser secretária. E aí vai. E eu falei, vamos lá.
E eles me pagaram um curso. Isso, a psicologia tá aqui. É porque tinha, né, o curso de secretariado. De o curso de secretariado eu fiz lá no Colégio Anchieta em São Bernardo, curso de secretariado. Andava, gente, toda elegante, De com salto terninho, de A alto, única preta, terninho. provavelmente a única preta ali nesse Sim. ambiente. Na sala. De Não, eu tenho uma que é minha amiga até hoje É. também, Mas eu estava ali, né? E eu cuidava praticamente de tudo, porque eu sou inteligente, amém, aleluia. Glória a Deus. Já nascer psicóloga, acho que você já veio com esse propósito. Dá pra ver toda vez que você fala, eu amo o que eu faço, dá pra ver o seu. E no Também que eu faço. Dá pra ver toda vez que você fala, eu amo o que eu faço, dá pra ver o seu. E eu tenho resultados. Isso é o melhor. Tenho resultados. Doutora, assim, a gente aparece para várias pessoas que não estavam acostumadas em saber o que era podcast, que dizem muito e não tem informação. Você poderia, assim, dar uma leve passada sobre racismo estrutural? Porque muita gente não sabe, fala, eu não sei o que é racismo estrutural. Nós sabemos, né, que a gente passa todo dia por ele. Então, aí você já respondeu. Racismo estrutural eu só é uma quero... estrutura da sociedade que nos ataca sem a gente perceber e a gente adoece. É o racismo que... Aquele que tá aqui, ó. disfarçado, né? Esse é o racismo velado. O racismo estrutural é o que existe. Dá um exemplo pra gente poder passar pras pessoas, né, que estão assistindo a gente. Diferenciar um do outro. Deixar Racismo bem... estrutural. Hoje a gente poderia estar aqui, como qualquer outro podcast, tá bombando, tá? Uma pessoa branca, uma pessoa preta tá bombando, mas ainda a gente tem o tom da nossa pele. A gente tem aqui uma cor que às vezes não facilita Obrigada, né? tanto a nossa vida. É uma estrutura da sociedade. O racismo nasce onde eles acreditam que o negro é inferior. As pessoas nos olham como ser inferior. Às vezes você tem que ficar o tempo todo mostrando quem você é. Você entra numa loja, às vezes a pessoa olha pra você. Você é a atendente da loja, às vezes você tá lá comprando, né? Às vezes você tá comprando, a pessoa vai e pergunta pra você. Isso é uma estrutura. Uma vez aconteceu, desculpa te cortar, uma vez aconteceu isso comigo numa loja. Uma loja de departamento aí, que eu não vou falar o nome, né? Pra não receber um processo. Pra não receber um processinho aí, né? Então a gente só fala mais ou menos, é uma loja de departamento. E eu estava de preto, eu gosto de usar preto, roupa preta. Eu estava com uma calça preta, uma blusinha preta, né? A moça chegou pra mim e falou assim, moça, você consegue essa calça, uma blusa, tal, tamanho tal? Eu falei assim, desculpa, mas eu não sou atendente. Aí ela olhou assim pra minha cara, eu estava comprando, que nem ela. E eu estava cheia de roupa no braço. E uma amiga minha do lado, branca, estávamos nós duas de roupa preta. Aí ela falou assim, ai, você não trabalha aqui? Eu falei, não trabalho aqui. Aí eu pergunto, aí minha amiga, você, por que você pergunta pra mim? Por que pra ela? Porque ela é preta? Aí a moça falou, não, aí eu falei assim, você não perguntou pra mim, porque eu sou preta. É uma estrutura. Se você tivesse, se fosse qualquer outra coisa, como você falou que não, você poderia ter perguntado pra ela, porque ela estava do meu lado, a gente estava do mesmo lado. Por que você não perguntou pra ela? Você veio perguntar pra mim. Esse é um racismo. É uma estrutura. Essa Né? estrutura que nos adoece. Uhum. Não, adoece as pessoas. Como que você não adoece? É que às vezes eu respiro fundo, encho meu diafragma, solto o ar bem forte. Você não pode entrar. Você olha, o tempo tem violência contra o nosso povo. É o tempo todo. E a justiça no nosso país, ela só funciona pra gente quando é pra prender, quando é pra invisibilizar. Exatamente. Né? Então, isso é rápido. Então, é uma forma de adoecer. E eu tenho filhos, né, 2 meninos, né, eles são pretos, de pele clara, mas eles são pretos. Eu como mãe, eu tenho que ensinar meus filhos como andar na rua. Imagina, quantas mães, né? Mãe de menina, eu falo que, olha, é muita coisa, é treta atrás de treta, porque não sossega o tempo todo. Porque
Quanto dos nossos morrem hoje? Hoje. Quanto das nossas crianças morrem pela mão do sistema? Uhum. E quantas, pelo tanto de informação que existe hoje, morrem por depressão, por suicídio? E a maioria os meninos pretos. Sim. E aí tá explicado que existe mais mulher preta do que homem preto. Porque eles morrem no meio do caminho. Exatamente. Não porque são imprudentes, né? Porque eu ouço muito falar porque eles são imprudentes. Não, não é por isso. É porque eles têm. Porque eles são pretos. Simplesmente porque eles são pretos. Né? Aí eu tenho que falar pro meu filho, vai com RG. Não corre na Olha que rua. agonia. Olha que horror. Na hora que você vai no mercado, sempre pega notinha. Né? Não vai com triste. mochila, não usa roupa de capuz na rua, sempre mostra seu rosto. Meu, a gente passa por isso todos os dias. É um sufoco, é noites e noites com o joelho no chão, orando, pedindo proteção, porque é só por Deus. A gente passa a orientação, a gente passa o que pode passar. Mas A gente não sabe lá fora, por isso que a gente tem que orientar os nossos, porque o mundo lá Sim. fora, né? E a gente tem que aprender a se defender, por exemplo, no Dia da Moça, senão a gente adoece. E tem pessoas que estão fragilizadas já, que já estão com ansiedade, já estão com depressão, e elas, numa situação dessa que passou, olha, quando quer, adoecem, ou se calam, não sabem ou se calam, porque falar. não conseguem reagir. Porque quantos Mas se você foram reage, você é silenciados? reativa. Claro. Mas às vezes é É necessário. Não dá pra necessário, calar sempre, né? né? Então, se você sabe quem você é muito mais fácil você agir nesse mundo cruel e não adoecer, sem adoecer. Às vezes as pessoas falam, não, Beth, eu não vou te contar tal história quando tem alguma coisa, assim, porque você, eu falo, porque eu, Né? eu vou lá, pega a bandeirinha, o que é? Eu vou te contar, você vai entrar na porta amanhã. Vou, Você vai bater lá, o que é? luto pelos meus direitos, luto pelos direitos da minha filha, da minha família. Tem uma sobrinha que falava assim, teve uma fase na escola que eu nem te contava mais nada, porque eu sabia que você ia lá. Eu sabia que você ia lá. E aí, você sabe o que eu ia fazer lá, né? Que as pessoas falam, barraco. Eu, mas por que eu ia fazer barraco? Você ia lá atrás dos meus direitos. Exatamente. Né? Se todos fizessem isso, né? Mas é isso, né? Qual é a ação, qual é a atitude? Quando você vai com agressividade, a gente perde o jogo. A gente perde o jogo totalmente. E Aí aí, elas mudam, né? é uma coisa que não nos ensinaram foi ser estrategista. A gente vai no voto, a gente não tem a estratégia, a gente precisa ser estrategista na vida. Mesmo porque o que eles esperam sempre da gente é o barraco, né? Quando você chega falando, conversando sobre todos os sons, sobre todos os temas, você dá uma desarmada, né? Dá uma desarmada. Agora, se a pessoa grita com você, você grita com a pessoa, aí você perde, já perde aí, né? Já respirada que eu falei, gente, vamos Respira com o respirar. diafragma. Aproveita, quem tem ansiedade é isso, respira fundo até encher o diafragma. Gente, o que é diafragma? Eu também não sabia. É aquilo quando você sente que chegou perto do umbigo a respiração, aí você solta bem forte, até um soquinho. Porque as pessoas às vezes ficam com aquela E você vai falando e eu fazendo aquilo. É uma delícia, É muito bom, ó. Por quê? Porque quando a pessoa, principalmente, eu já também entrando no tema de ansiedade, quando a pessoa é ansiosa, ela para de respirar, aí ela começa a respiração dela, fica assim, ó. É a mente O famoso cachorrinho, né? Aquela respiração que vem aqui. E a mente não vai oxigênio pro cérebro. E o cérebro para de funcionar. E começam todas as caraminholas, todos E o coração acelera. os sentimentos começam a exalar e começam todos os aspectos físicos. Coração parado, tremer, paralisa, chora. Então, quando eu falo, vai entrar no processo de ansiedade, respira e solta, que volta oxigênio para o seu cérebro e você consegue agir.
E agora faltou a gente falar sobre o velado. Nós falamos sobre o estrutural, Ah, sim. né? O velado. Para o pessoal ter uma noção do que a gente passa sempre. Mais um velado do dia a dia? Um exemplo. Um exemplo Aqueles bem aqueles bem clássicos. clássicos. Olha, até que você é bem arrumadinha, Você né? é preta, meu. Que Olha, preta. Não. esse seu cabelo até que ele é bonitinho, As pessoas né? falam, nossa, você é uma preta linda. Ah, Mas você é uma você- mulher. Você é uma preta de alma branca. Nossa, esse dói na alma. dói demais. Esse dói na alma. Deus do céu. Eu. Ai, Aí você não é tão pretinha, você é morena. ah lá, gente. Nossa. Não, tá bom. Ô, morena. Exatamente. Morena. Essa me mata muito, sabe por quê, doutora? Eles acham que chamar a gente de morena é um elogio pra gente. Ó, tô clareando sua pele, Tô te deixando mais bonita, tô te né? deixando mais bonita. Eu tô Essa te chamando de impressão que moreninha. eu tenho, sabe? Quando as pessoas me chamam de morena. E eu sempre... Essa eu não consigo respirar. Essa eu doutora. falo. Aonde você tá Essa eu vendo uma falo. morena aqui? Essa eu falo mesmo, mas essa Tá não dá. com dó Mas da tinta. eu sempre falo, não economiza na tinta, meu amor. Não tem uma morena nenhuma aqui. E a gente vive num país miscigenado, né, gente? E hoje a gente tem uma história que a gente precisa falar muito, e com muito carinho e muito cuidado, que é sobre o colorismo. Isso. E aí eu sempre penso assim, eu cuido do ser humano. E aí as pessoas às vezes ficam tentando entender, porque para além da raça, da cor, existe um ser humano, que eu falei lá, né? Que existe só a gente, só existe um como você. Com seus dons, com as suas habilidades, com os seus aides, com os seus medos, com as suas dores. E mais um detalhe que eu tenho percebido é que hoje se fala muito sobre os transtornos, sobre as neurodivergências. Sim. E as pessoas estão tentando muito entrar nas neurodivergências, procurando. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque senão vai ser todo mundo aí Todo mundo com uma neurodivergência, uma né? Diagnosticada. neurodivergência diagnosticada. E a gente tem que saber que a gente não sabe tudo, gente. Eu não sei tudo na vida. E a gente vive com o outro pra gente aprender. E a gente vai morrer sem aprender tudo. Né? E aí existe uma cobrança, não, você tem, se você não aprende, você não sabe. Essa não. cobrança de você tem que acaba com a gente, né? Ninguém. Tá? Eu falo, gente, ó, não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que tá lavando a roupa, cozinhando. Eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Não, Não sei se eu faço tudo muito bem feito, mas eu não, faço. gente, não. Eu tô fervendo água, tô lavando louça, tô colocando a roupa na máquina. Imagina, eu não faço, porque eu sei que não vai dar certo. E quando eu tentei algumas vezes, não deu certo. Então, Eu falo uma assim, coisa de cada vez. Tá aqui, ó, entrego, bonitinho, a outra coisa que entrego. E aí a minha cabeça já é barulhenta. Se eu for fazer tudo junto, não vai funcionar. doutora, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, depois você me fala se tá bom, tá? Eu falo, eu já sou bonita, eu já sou gostosa, eu faço muitas coisas boas, eu não tenho que fazer tudo muito bom. Então, porque eu já sou bonita, já sou gostosa. Já é preta. Já sou preta, sabe? Sou mãe, faço tantas coisas, porque eu não tenho que ser boa em tudo. Alguma coisa eu vou dar uma falhada, porque eu já tenho várias coisas. Autoestima, tá? Aí, com certeza, mas aí você vê a diferença, né? Que é quando a gente sabe quem a gente é e quando a gente fala, leva, né? Porque, de repente, não, eu faço tudo, eu poderia fazer, eu também faço. Não, e a gente assumir e falar, olha, eu não sei fazer duas coisas. Eu sou péssima para entender piadinha, sabe piadinha? A pessoa tá lá, todo mundo rindo, eu tô lá no mundo de tipo assim, quando tem, mas eu dou uma risadinha junto. Essa é Tô rindo porque tá todo mundo rindo. Mas é aquilo. Eu sei onde Pode eu ser sou. perfeito em tudo, Não doutor. dá, gente. Porque se fosse pra ser perfeita, eu não estaria aqui. Tem uma piadinha que o pessoal fala, quem riu por último ri melhor. Não, quem ri por último é porque não entendeu a piada. Esse é o seu caso. E aí, meu sobrinho, eles adoram. Eles ficam. Eles contam uma piada. Aí. A minha mãe. Esqueci que, olha. Aí eles vêm me explicar. Aí já perdeu a graça da piada. Porque tá explicando. explicando. A minha irmã fica, não entendi, né? Isso. Depois. Eu tô falando que isso não vai dizer porque assim, né? Tipo, essa.
né? Ah, não, mas eu sei meus limites, eu sei quem eu sou, né? E sei também que quando eu pego aqui um caso, por exemplo, um caso que a pessoa já vem, tá toda adoecida mesmo, e eu, na primeira escuta, eu tenho que entender quais são os caminhos que a gente vai traçar, quais são as possibilidades para que eu não adoeça mais essa pessoa. É muita responsabilidade. É quando você ouve, assim, de uma pessoa que tá aqui, ó, na tela, porque eu sou online. Pessoa fala assim: eu me sinto o último grão de arroz numa panela. Aí você tá aqui. Um grão de arroz mata a fome de alguém? Eu ouvindo. E aí a pessoa fala mais um pouquinho, você já sabe que ali, porque a pessoa, por exemplo, o suicida, ele vai te dando, ele não fala eu vou me matar, mas ele vai se situando no ambiente. E ele faz isso, e as palavras, elas vêm um grão de arroz e tal. Então tem que estar muito atenta. Então a pessoa já tem que estar atenta aqui. Então, para mim, tudo tem que ser muito com atenção. A comida demora 4 horas para fazer. O almoço de domingo virar almoço. E é bom. Mas esses detalhes, e falando sério em relação à saúde mental, ser um espaço muito delicado, não tem, às vezes, como falar assim, não, você não pode ter vínculo com uma pessoa. Não, você não vai ter vínculo de comer Mas na você- casa da pessoa, mas vai ter afeto. Você tem que, Sensibilidade, né? para poder chegar junto, entender essa dor que a pessoa está passando. Então, quando uma pessoa fala para mim que ela se sente um grão de arroz, um grão de arroz realmente é nada. E aí você falou, opa, tem que estar atenta aqui, porque esse espaço aqui, ele tem que ser tateado com muito amor. E aí, até para fazer os encaminhamentos, tem pessoas que a gente consegue levar por um tempo Sem medicação. sem medicação, mas a gente tem que estar muito atento para pedir uma avaliação, porque quando chega nesse tempo de você falar, preciso de uma avaliação, às vezes a pessoa fica brava, encerra a sessão olhando com cara de raiva pra gente. E aí tem todo um processo de você explicar que uma avaliação é só pra gente saber pra onde a gente pode correr. Uma avaliação nem sempre é que você vai ter que tomar um remédio. E às vezes a pessoa tem que tomar alguma coisa para poder tratar o trauma. A medicação segura o sintoma. Aí o sintoma tá ali, Mas a eu origem consigo trabalhar você. o trauma. Caso contrário, fica sempre vai e volta. Eu sou essa pessoa que eu fico ali, ó, e leio, estudo. As pessoas, cada um é um, e cada um é tratado de forma diferente. Que legal. Doutora Beth, eu sei que você atende pessoas de todas as idades, né? Não criança, né? Adolescente, idoso. Você sente hoje que os mais velhos. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu sigo, que eu acho ele maravilhoso, que um dia eu quero ter muito ele aqui, que é o Fábio Conceição, que é um palestrante, professor universitário. E um dia eu estava assistindo um podcast dele, que é maravilhoso, que ele estava participando, e ele é ativista há muitos anos. Então tem os avós, os tios mais velhos, que uma vez perguntou para ele: nossa, você ainda tá nessa história de lutar contra o racismo? É que isso daí, o familiar negro. Então, assim, o que ele entendeu, o que ele nos deixou entender, que as pessoas mais velhas não entendem essa nossa luta. Ah, entendem? Você acha que Entendem. Muitas são silenciadas e elas entenderam que tem que ficar silenciadas. Mas entendem porque sabe a dor que é. A dor que sente quando sofre. Entendem a luta. Algumas pessoas não. Mas como eu te disse, o nosso mundo é assim. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, tem bom caráter, tem mau caráter, tem pessoa legal, tem pessoa... Existem pessoas. E aí a gente não pode
Como fala quando a gente não pode generalizar. São humanos que precisam se olhar com afeto, são humanos que precisam entender que cada um é um, são humanos que precisam entender que existem diferenças e respeitar as diferenças uns dos outros. Existe uma luta. Tem pessoas que é tranquilo, não vê racismo e elas não são obrigadas, mesmo sendo negros. Então, nem todo mundo É uma questão, nem todo mundo é militante, a militância. mas eu A acho militância a que gente tem que tomar cuidado também Sim. para não adoecer, né? A gente tem que respirar, porque toda hora se fala sobre o racismo, toda hora a gente sente o racismo o tempo todo. E se a gente não cuidar do nosso interior, da nossa essência, da nossa mente, a gente vai adoecendo junto com o sistema que está aí pronto para adoecer e fazer você entender que você não tem espaço algum se não for em lugares que eles entendem que a gente tem que estar. E não menosprezando o trabalho nenhum, porque você pode ser quem você quiser, de repente você quer trabalhar ali naquela casa, de repente você ficar feliz ali. existem humanos e humanos. Muito mais. Eu sempre falo que quando a gente chega no meio, no centro, a gente tem que trabalhar de uma forma. Eu sou sonhadora. Eu sou Tem alguma uma coisa em peixes, pessoa sonhadora. Nem tenho nada disso, não. Mas eu acho, né? Eu acho, vai que tem uma lua, alguma coisa Eu assim. acredito que a gente tem que se posicionar no centro e voltar dos extremos para trazer eles para o meio. Porque quem está no extremo, é o que eu falo, não tem acesso a nada. Tem pessoas que moram em locais que elas não têm nem celular, não tem saneamento básico. Celular já seria um luxo, mas não tem saneamento básico, não tem uma rede pública de saúde, não tem. E acredito que tem pessoas que nunca saíram do onde moram, até aqui em São Paulo, para conhecer o centro da cidade. Isso é verdade. Na pandemia, hoje eu estou com frio. Que bom que você está com frio. Você já tá aí tossindo há muito tempo. Pronto, ela daqui a pouco tá na com pneumonia. a pessoa sair daqui doente, meu Deus. Não é, pelo amor de Deus. Na pandemia, soube de relatos de lugares que a pessoa estava passando mal e a ambulância não chegava. Porque não tem acesso, né? Que muitas pessoas não receberam o auxílio emergencial porque não tinham um aparelho celular. Essas pessoas estão no extremo. E a nossa voz tem que chegar lá para falar para elas: vamos, que você tem uma coisa muito boa aí. Vamos que você pode, vamos cuidar aí desse ser humano. Porque o que falta, para mim, o que falta muito hoje é afeto, é olho no olho. Empatia, né? Todo mundo fala assim muito de empatia, numa mas fase não se aplica. que a tecnologia está imperando, as pessoas estão mais com a cara no celular, mais o tempo todo, não se comunicando. E é todo mundo olhando o outro desconfiado, porque sempre acha que vai. Gente, é muita coisa. Então, são várias camadas, como você diz, que vão adoecer no ser humano. E a gente ainda tem a camada do racismo. Ainda tem mais essa, né? Então, todo mundo tem sua dor. Se tem uma dor é porque teve um trauma, e se teve um trauma, ele tem que ser cuidado para a pessoa poder caminhar sem dor. Imagina você andando com dor, uma dor física, por exemplo, uma perna quebrada. Não dá. O que eu gostaria de entrar agora num assunto que é bem delicado, sobre a solidão da mulher negra, doutora. Já falando. Já falando, né? Um pouquinho, eu vou voltar aqui. Isso, fala um pouquinho mais sobre os homens negros
normalmente não chegam na vida adulta. Nós, mulheres negras, como base dessa estrutura, somos maioria. E hoje, para mim, existe um local que eu estou procurando entender e que eu falo muito com homens, né? Inclusive tem um movimento na Bahia, em Salvador, que a gente fala que eu sou péssima de nome. Eu te entendo. Bom, no Rio, a Confraria dos Homens Negros, onde estão se unindo, se juntando, falando sobre as fragilidades, falando sobre machismo, falando desse machismo estrutural, que eles também são afetados de alguma Sim, forma. claro. É masculinidades. Eu não lembro, mas bom, aqui em São Paulo tem também um movimento, são vários movimentos, na verdade, são vários movimentos por aí, mas o que eu tenho acesso e o que eu converso. E óbvio que é uma maioria, e óbvio que as mulheres avançam, e os homens nem sempre têm a oportunidade, ainda são a minoria os que avançam. E as mulheres avançam, as mulheres que sempre foram base dos lares, as mulheres negras, porque sempre trabalharam fora para poder ajudar esse homem negro, tende a ficar só solitária. Porque por vezes ela esquece dela para pensar numa família toda que ela tem que cuidar, né? Que nem você falou, lava, passa, cozinha, leva o filho pra escola, volta, não tem que ter. Exatamente. E esquece desse olhar. A gente tá aí ainda discutindo, falando sobre a solidão da mulher negra, mas enquanto a gente não olhar pra gente mesmo e falar assim, não, peraí, quais são meus valores? Quais são os meus lugares? O que eu posso, o que eu não posso? Porque agora é teorias de Elizabeth. Eu sempre falo que a gente nasce só e morre só. O importante é o que a gente faz no meio. E se relacionar com o outro parece que está cada dia mais complicado. E aí, quando você me fala sobre a solidão da mulher negra, a gente pode falar baseado em tantas coisas. Porque vamos aqui no exemplo aqui nosso, entre mulheres negras. Ainda assim que os homens negros falem sobre as questões, se no meio de mulheres negras, se esse homem tiver um poder aquisitivo maior, ele vai escolher a preta, vai escolher a preta com a pele Mais claro. mais clara. Exatamente. E quando escolher ela, um sistema. normalmente. Quando eles falam, quando eles têm consciência de toda essa história, eles vão escolher, mas aí eles vão sim escolher. Então, quanto mais retinta, maior. Exatamente. E adoece também. Sim. E aí, quando você sabe quem você é, quando você. Porque, normalmente, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai usando muito mais o seu masculino do que o seu feminino. Então, muitas não têm tempo de ser feminino, porque tem que ser o pai, tem que ser a mãe da criança. E pegando esse gancho, doutora. Eu não quero levar a polêmica do que o homem negro, quando ele entra no espaço de poder, ele fica com uma mulher branca, não são todos, tá? Tem alguns que ainda ficam com as negras, eu não estou em defesa de ninguém. Não generalizando. Mas sabemos que eles fazem a moeda entre o dinheiro, vai rodar entre os brancos, não vai rodar entre os negros. Exatamente. E aproveitando que nós estamos falando de mulher, eu não sei qual é a estatística para. Você acha que hoje as mulheres adoecem mais que os homens? Por ser mulher, hoje,
tá super difícil, por ser dona de casa, por ser mãe, por ser profissional? Ou você acha que isso interfere? Estamos adoecendo igualitariamente. Sempre adoecemos. Imagina as nossas antepassadas, as nossas mulheres que foram escravizadas, silenciadas. Sempre sofreram. Não, quando eu falo, E eu a- depende de cor. Isso nós estamos falando independente de cor. As brancas, negras. As mulheres em geral. Você acha que hoje elas estão adoecendo muito mais que Do os que os homens? Sempre adoeceram, gente. Não é muito mais. Eu tenho meus conceitos, como eu falei, né? Meus pensamentos. Felizes para sempre nunca mais abriu a porta lá do palácio, né? E isso fica no imaginário. Eles casam e acaba ali, né? E muitas pessoas ficam imaginando os relacionamentos como felizes para sempre. E o relacionar-se é, às vezes, ter conversas dolorosas. O relacionar-se é você parar para pensar se vai, se fica. Né? A gente está falando aqui porque você perguntou da solidão e do silenciamento. E o quanto foram regras impostas aí pela sociedade e que a gente fica procurando aí, aquilo que eu falei no início, fica procurando esse lugar perfeito lá. Tá indo todo mundo para a esquerda, eu também vou. Mas eu queria ir para a direita, mas E vocês sabem que eu estava conversando essa noite com uma colega de trabalho. Eu ainda falei pra ela, pelo amor de Deus, para de ficar assistindo esses filmes da Disney, sabe? Que, ai... pode assistir, tem umas coisas que são eu bonitinhas. adoro, Gente, eu acho bonitinho. Eu gosto. O que eu tenho percebido muito nas mulheres hoje, que elas têm muita, não vamos generalizar, mas no caso, essa minha colega de trabalho que a gente estava conversando, ela sempre teve o sonho de casar bonitinho, ter família, coisa. Eu falei, para de sonhar isso, que isso aí... Mas Isso tá no imaginário. Bem no que a gente imaginário, mas vê. sabe o que acontece? Aí ela assim, se enfia num relacionamento qualquer, querendo viver esse conto de fada. E não acreditando que elas podem ser felizes, que elas são capazes de ser felizes sem ter ninguém. Mas na cabeça de muitas mulheres, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver um marido, filho e uma casa. Eu não sei. E um cachorro. E um cachorro. E eu acho Várias que músicas. eu acho que Sim, essa música, tem uma música que fala mais ou menos isso, né? E eu tenho a impressão que devido a isso, a esse sonho todos, essa ilusão toda que ela cria sobre o relacionamento, sobre os contos de fada, tem colocado elas numa situação muito delicada, sabe? Viver as nossas vontades, as nossas verdades custa caro, né? Às vezes a gente não quer pagar o preço. Tem muita gente que não quer pagar o preço. Né? Porque ainda assim é uma sociedade que fala que uma mulher que está sozinha, ela não conseguiu sustentar um casamento. Sim, porque você é muito brava. Você é muito brava, porque... Gente... Porque você deixa esquecer o seu feminino, você tem mais um lado masculino. Então, mas daí a gente realmente, como a gente tem que correr atrás, né? Tem que fazer muitas coisas, a gente tem que cuidar do nosso feminino também. Que é cuidar do feminino. Gente, a mulher preta tá falando sobre dores agora, porque as nossas foram silenciadas. Engole o choro. Nossa. Não sabiam falar sobre o que você está sentindo. Às vezes a pessoa não sabe o que está sentindo, às vezes é uma dor. É só, gente, o chorar faz parte, não posso chorar. Não, nem sei. Eu aprendi a chorar agora. Então, De tanto, engole o choro. Por quê? Engoli a vida inteira. Então, porque para que a gente tem glândula lacrimal? Tem gente que tem muitas, né? Não, mas eu acho legal quem chora glândula? muito. O choro, se ele tem excesso, alguma coisa tem. Que tem que ser vista. Mas o choro, você pode chorar de raiva, pode chorar de emoção, de alegria. Pode, porque a gente precisa movimentar essa máquina chamada corpo humano, essa potência que a gente é. Então, gente, chorar, às vezes eu tô lá ouvindo aqueles filmes românticos. Eu não consigo, tem que ser muito triste. Então, às vezes você olha assim, você tá olhando assim, porque eu não tenho muito tempo de ficar nas telas
Então, às vezes eu tô olhando alguma coisa aqui no Insta, tá lá o negócio acontecendo, eu lá pensando, chorando, às vezes nem é pra chorar, mas a emoção, a gente Vem. trabalha a nossa emoção, a gente entende o que tá sentindo. Às vezes eu chorei e você fala: "Ai, mas que legal que deu certo". Ou vem aquele choro que você fala assim: "Meu Deus, quanta injustiça". E aí a gente vamos ter que entender até onde a gente vai. É. Então não se existe glândula lacrimal, É pra chorar, né? é pra Gente, chorar. vamos E chorar. hoje estamos falando em sentimento. E falar em sentimento, fala não em sentimento, falando que sente. Olha, eu estou triste. Olha, eu estou feliz. Estou sentindo uma dor no peito que tá me deixando confusa. E às vezes até para falar: "Eu tô com raiva". Eu tô com raiva, porque a pessoa foi tão silenciosa que ela falar que tá com raiva é algo É de algo outro do outro mundo. planeta, né? E a gente tá aqui, ó, é pra sentir, entender e ter o equilíbrio. E voltando no assunto que a gente estava falando lá sobre os relacionamentos, nós, não sei se você chegou a ver, nós temos um corte aí no nosso Instagram, que é justamente uma parte que eu falo sobre a solitude, que foi falado no nosso outro podcast. E eu recebi uma mensagem de uma amiga minha essa semana. Ela veio logo falando, ó, já adoro, não vou nem falar o nome dela, mas eu adoro você. E aí ela veio de cara, eu não concordo com o que você falou. Ah, tudo bem. Eu falei, não, gente, olha, como nós dissemos lá, porque o corte é a solidão vicia, não a solidão, a solitude vicia. Entrando naquilo que estava falando, que as mulheres hoje acham que não há vida, não há felicidade sem um homem. Aí ela me comentou assim, nossa, eu não conseguiria viver sozinha, eu preciso de ter alguém. Eu falei, mas tudo bem, isso é você. Quando nós estamos ali conversando, nós estamos expondo a opinião de várias pessoas. Sim. Naquele momento eu falei sobre mim, que pra mim é tranquilo. Eu nunca fui carente, gente. Eu nunca fui carente. Então, nunca tive esse sonho, ai, de casar, ter filho. Eu nunca tive esse sonho. Então, eu fico meio pensativa quando eu vejo essas mulheres, com esse sonho todo, com essa ilusão. Porque pra mim, acho que. Será que eu vou parecer muito amarga? Eu vou falar uma coisa, mas me corrija se tá errado, que você é a doutora aqui. Muitas dessas mulheres, elas não procuram um pai? Ou não? Eu estou errada? São filhas do abandono afetivo? Não sei, é uma coisa que veio, não sei. Aí você que pode falar melhor do que você, que é a doutora Não, especialista peraí, a aqui. gente tá falando é Aquelas uma rolão. pluralidade de temas que abrangem um ser humano só. Como eu disse, cada um Tem. é então não tem como generalizar. Sim. Tem gente que não se imagina sozinha E tá tudo bem e também. tudo bem, vai ter alguém. É uma escolha, nossa vida é feita de escolhas. Tem gente que tudo bem de viver sozinho. Porque também, ó, você tem que ter alguém para você ser feliz. Óbvio que não dá para ser feliz sozinho. E esse alguém, falaram que tem que ser um par. Mas a gente tá num momento da vida que são muitas questões. Olha quantas questões vocês trouxeram aqui no mesmo tempo. E cada um é um. Tem pessoas que realmente não tiveram afeto e escolhem homens mais velhos. Né? Eu sempre digo que a gente tem que viver todas as nossas fases da vida, porque senão, se a gente acha que vai queimar etapa. Ninguém queima etapa, a gente não queima etapa de vida. Às vezes a gente tem que avançar porque é o que a gente tem naquele momento. Para a gente ser um cidadão maior, completo, a gente tem que vivenciar. Né? A criança que brinca, as crianças estão ali para brincar, para socializar. Imagina, a gente nasce inserido num meio social que vai trazer comportamentos, vai nos ensinar com os comportamentos que viveram e aprenderam. E por isso que muitas vezes a gente tem, na fase adulta, tem comportamentos que a gente aprende sem querer aprender, porque não faz parte, mas tem que ser assim. E na vida adulta, quando você cuida da sua saúde mental, você olha para você e entende quem você rompe esse ciclo. Mas eu acho que
a terapia, a saúde mental teria que ter desde neném, na minha opinião. Sabe? Não, um exemplo. Se a gente Assim, você nasceu, cresceu, virou criança. Vamos melhorar, deixa eu melhorar. Virou criança. Mesmo jeito que você passa no pediatra, você passa no clínico, você tem que ter a Ótimo, terapia. tem que ter todo mundo. Eu Todo mundo teria que ter sonho com o acesso. mundo, com todo mundo Porque com ainda não- acesso à terapia, resolvendo as questões. Exatamente. Eu acho que o acesso ainda à terapia não é para todos. Ainda não, mas Mas eu acho que eu acredito que um dia será. eu também. Talvez Eu eu tenho não essa fé. veja isso, É, mas quando a gente rompe, né? Então, comportamentos que foram ensinados, ó, você tem que ser duas crenças vezes limitantes melhor, que a duas gente vezes teve. melhor, duas vezes melhor. Mas a gente tem que romper, porque a gente já é melhor sendo quem a gente é. E se a gente entende as nossas capacidades, as nossas habilidades, a gente vai ser muito bom. Então, isso é romper um ciclo. Mas você, Né? desculpa te cortar, doutora, mas você acha que hoje as pessoas estão procurando mais a terapia? Isso Estão estão buscando mais. Acho que pós-pandemia também. Mas pessoas você adoeceram acha mais. que isso que virou moda? Esses dias eu vi alguma coisa falando que terapia hoje virou moda. Ou as pessoas deixaram de ter menos preconceito em relação a isso? Eu acho que Porque sempre teve um preconceito em relação a isso. E acho que depois, pós-pandemia, as pessoas adoeceram mais também. Acho que também esse aumento da Muito mais visível. eu acho que, exatamente, muito mais visível. As pessoas procuraram mais a terapia. Muitas pessoas perderam famílias, né? E fora que essa pandemia deixou todo mundo Muito confuso, vamos dizer assim. adoecido, confuso. Olha, não virou moda, porque a moda tá aí para todo mundo, né? A moda, Terapia não. a terapia. Isso é verdade. Não, e a terapia é um direito que todo cidadão deveria ter, sabe? Às vezes você vê as pessoas, quando são encaminhadas direto para o CAPS, é porque com certeza não tiveram uma orientação, um encaminhamento, elas foram adoecendo. A terapia é muito importante para tratar o trauma. Tem pessoas que falam assim, eu tomo lá meu Rivotril e durmo. Faz terapia? Não. Segura o sintoma, cada vez vai ficar muito mais viciado em medicação. Eu tenho 2 queridos, agora chegou mais um querido, que são médicos psiquiatras, que eu consigo falar com eles sobre as questões, sobre a saúde mental das pessoas que eu atendo, e eles também, e a gente consegue, em equipe, a melhor maneira de estabilizar essa pessoa. E eles falam, porque a tendência é a gente usar a medicação como o suporte para segurar os sintomas enquanto você vai fazendo o seu trabalho. E eles respeitam grandemente o meu trabalho, como eu respeito deles. E eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe mesmo para a gente ter bons resultados. E você pode estar num momento desse, mas a terapia seria ótimo para todo mundo. Já Seria tão pensou? bom se todo mundo tivesse acesso, né? Tivesse acesso para algumas questões que não tem coragem de falar para as pessoas próximas, porque ainda existe muito isso, né? Você vai falar para uma pessoa, mas isso aí é né? frescura, né? Nossa, eu vi Isso aí, muito isso, você tá com depressão. dor, mas fulano de tal também sente uma dor diferente? Como eu falei, repito, cada dor é uma dor, a comparação. Então as pessoas ficam realmente Que antes descuidadas, mas a depressão saúde era mental é lidada como vida. frescura, né? Vai, eu já ouvi tanto falar, tá com depressão, vai lavar um tanque de roupa. Muito, isso é... Porque Porque falta do que fazer. terapia para mim é ter uma pia cheia de louça. Já me falaram isso uma vez, eu olhei para a pessoa, respirei, Fez aquele, né? respirei de Essa novo e respiraçãozinha. ok, ela quer pensar assim. Deixa ela pensar. Mas ela também não pode adoecer as pessoas ao redor dela, Exatamente. pensando assim. E não só a depressão, mas o que eu percebo também é que essas pessoas não têm respeitado muito quando ouve o outro dizer que teve uma crise de ansiedade. Eu que trabalho na área da saúde, gente, tem sido muito comum. Muito mais frequente. Tem sido muito crescente o número de pessoas que chega lá com crise de ansiedade. É impressionante.
como cresceu demais. E muita gente desconsidera os sintomas e fala que realmente é frescura, não sei o quê. Gente, as pessoas não estão, sabe, respeitando o outro, não estão dando credibilidade pelo sofrimento do outro. Sofrimento. As pessoas hoje, é, no geral, tá faltando um olhar Bem. para as pessoas, um olhar de afeto mesmo, A empatia, todo mundo fala: "Ai, tem de empatia", mas não tem. de empatia. São muitas coisas, gente. Tem gente que tá assim tão adoecido que você olha, assim, a pessoa começa a falar umas coisas, você fala assim: "Poxa, tá em sofrimento". Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do nosso podcast.